amigas criativas e criativas, senhor e senhora, seja bem-vindo ao nosso primeiríssimo Sofá da Templo. Isso mesmo, aqui aquela resenha, né, que você estava procurando, que fala sobre criatividade de Deus, e por isso vou apresentar agora as pessoas que estão aqui com a gente. Aqui na arquibancada direita, no lado superior, está ela, que poderia chamar Marina ou Mara, mas Deus escolheu que ela se chamasse Mariana Nogueira. Caraca, muito ruim. Ou Maroca. É isso, gente, prazer, eu sou a Mari. A Mari é nossa head, né, head? É. Pensa tudo, o que mais? Tá bom, né? É isso aí, vamos lá. É isso. E do superior direito, esquerdo, ele mexe em vídeo, tá? Ele tá solteiro, né? A gente tá tentando arrumar um negócio aqui. Cara, Mas... é Desnecessário. O pastor. Mas ele é alguém que tá por trás dos vídeos que você vê. Quem é ele? Ele mesmo. Rock no Instagram, tá escrito Rock, mas o nome dele é Alex. Ei, Alex! Oi, galera, eu sou o Alex. Também conhecido como Lequinho. Leleco e suas variações. Lequinho, o Rock. Esse aqui, ele foi... a patente dele subiu tem pouco tempo, né? Porque ele entrou como estagiário. E aqui o estagiário tem muitos privilégios, né? Você sabe muito bem. E aí ele foi e passou, né, da patente. E agora é um social media muito top aí. E é o Arthur! Você tá feliz de estar na Templo, Arthur? Tô feliz, eu capinei o lote pra esses meninos entrarem. Meu Deus. Capinei o lote, eles já chegaram, agora eles estão aqui Cada coisa que a tranquilinho. gente tem que ouvir, né? Ih, E aí a produção Verdade. já entrou. A produção já Até a Mas enfim, produção. vamos lá, gente, vamos lá. Sônia Imagem tá aqui? Tá aqui? Eu tô Fechou, feliz. Fechou. Vamos falar tô sobre um feliz. assunto muito legal. Sabe o que é? Criatividade e reino de Deus. É legal, legal. Ó, eu penso, já vou começar jogando aqui, que a criatividade veio de Deus, amém? Nós todos, glória a Deus. Amém. Mas nós entendemos também que a criatividade ela está em todos os lugares, não somente em quem é cristão, né? Todas as pessoas têm o dom, podem ter o dom da criatividade, certo? É certo. É isso aí. Porém, nós também cremos que o reino de Deus está atuando e, na minha visão, a criatividade e reino de Deus não tem como separar. Mas eu quero jogar essa bola pro pessoal. Então vamos lá, ela que poderia se chamar Marina ou Mara, Mariana, responde para nós. O que você pensa sobre criatividade e reino de Eu Deus? não sei da onde. O que aconteceu com esse paralelo que ele fez? Mas, enfim, eu não chamo Marina, eu não chamo Mara, eu chamo Mariana. Mas olha só, eu penso o seguinte, que a criatividade ela é inerente ao reino de Deus. Porque, naturalmente, um dos atributos, ao meu ver, de Deus é a criatividade. Entenda bem, não estou falando de forma teológica, não vem aqui tacar assim, é atributo de Deus e não sei o quê. Não, estou falando que, para mim, é uma característica muito inerente a quem o Senhor é, que é a criatividade. Então, eu penso que, naturalmente, o reino de Deus ele é um reino criativo. E se nós somos os embaixadores do reino de Deus na Terra, eu acredito que, sim, a expansão do evangelho se dá através da criatividade também. Seja ela uma criatividade no que a gente faz aqui, que é comunicação, mídia, etc., ou seja, em pensamentos criativos, em atitudes criativas, né? Um pastor pode ser criativo na sua forma de evangelizar, não necessariamente isso está só ligado à comunicação. Fala bonito, né? Mas responde para as pessoas, o que é inerente? Tem gente que não me recebeu ali, porque é tão poético, né? Nos vídeos assim da Global. Inerente é uma coisa que não se desassocia de Deus, então isso faz parte de quem Deus é, entendeu? Que isso. Vamos lá, Lequinho. Aqui também é cultura. Aqui é cultura, aqui é cultura. Vamos lá, Lequinho, o que você pensa, mano, sobre esse assunto, né? Criatividade e o reino de Deus. Você acha que hoje o reino de Deus na Terra, né? Tem usufruído, as pessoas do reino têm usufruído de fato de uma criatividade dos céus mesmo, autêntica? O que você acha? Agora eu peguei. Tô brincando, gente, que nervoso quando eu falar pra câmera. Corta essa parte na edição. Corta não, ele que vai editar. Tô brincando. Ih, Ah, é verdade. Corta isso, pelo amor de Deus. Vai lá, Alexander. Ai, eu acredito. Ai, gente, o que eu vou falar? Eu tô nervoso. Não sei falar de frente pra câmera, não. Eu só gosto de ficar nos bastidores. Tô brincando, gente, vou falar. Ó, é porque realmente eu não sei o que eu falo, não. Repete a pergunta, Vivi. Você acredita, meu amigo, que, tipo assim, hoje as pessoas, né, que fazem parte do reino de Deus têm usufruído da criatividade mesmo dos céus? Né? Ou talvez está raso, ou talvez ainda tem uma crença limitante que impede os filhos de Deus entender? Eu acredito, assim, que Deus ele tem despertado, né, as pessoas de certo modo para utilizar a criatividade para poder comunicar o reino hoje. Claro que ainda existe muito mais em Deus para a gente aprofundar, porque sempre tem,
Mas ver hoje a igreja, de modo geral, se tornar referência, principalmente nessa parte criativa, já é um sinal muito positivo, né? Porque acho que por muito tempo o mundo ele foi sempre essa base, essa referência do que é criatividade, do que é fazer cinema, do que é fazer produção audiovisual, do que é fazer design. E hoje a gente vê muita gente cristão dominando essas áreas, não só no meio que envolve o cristianismo, mas até secular, quando você vai ver muito deles, quando eles começaram a produzir arte dentro da igreja, e isso não é só produção de arte que envolve designer, audiovisual, até na música, quando você vai ver hoje até cantores seculares, quando você pergunta onde você aprendeu a cantar, onde veio suas técnicas que envolvem canto, a maioria sempre fala que aprendeu dentro da igreja, que aprendeu desde criança cantando em coral. Então, para mim, hoje a igreja ela está dominando mais essa área, né? Inclusive até no meio de eventos, mídias, a gente viu aí, por exemplo, o Vira Brasil, que foi televisionado, né? Um evento tão grande, um evento cristão, sendo uma das maiores viradas de ano sendo televisionada para o Brasil todo. Então, eu acredito muito nisso. Eu acho que só tem que tomar um cuidado, né? A igreja tá crescendo no ramo de criatividade, mas a gente tem que tomar cuidado pra gente não acostumar e ficar no Ctrl+C, Ctrl+V. Só copiar a ideia. Então, o que dá certo é a gente ficar só replicando e nunca criar. Porque se a gente é filho de Deus, a gente tem um DNA criativo, né? Verdade, verdade. E falando aqui, você falando, né? Você veio dessa geração privilegiada, né? Que é a geração Z, né? O pessoal tá acompanhando aí. Você E, mano, também, no caso. eu nem tanto, um pouco. É porque você tem uma alma de... Mas, enfim, voltamos aqui. um senhor de 80 anos. E aí, meu amigo, quando eu era criança, tipo assim, eu tive que queimar meus filmes da Disney, tá ligado? Tipo assim, eu tive que passar essas coisas tudo. Sério? Tive. Você acredita? A música da Xuxa ao Teve contrário. Xuxa ao contrário. Isso mesmo, tive que queimar e tal, porque Rei Leão tinha uns símbolos lá. A Coca-Cola, alô diabo, enfim. E aí você ia saber sobre filme cristão, e era assim, a Paixão de Cristo passava no SBT, mas era o máximo, entendeu? Era o que tinha. E hoje não, mano, você tem uma era do The Chosen, dessas roupas legal e tudo. Como é viver assim num tempo em que, de fato, a liberdade da criatividade adentrou no reino, assim, pra você que chegou agora? Caraca, fiz uma pergunta mó cabeça. A pergunta foi tão boa que nem eu sei como que decorei. eu vou responder. Vai lá. Nossa, não sei, né? Aí, gente. Ah, foi tudo tão fácil, né? A gente vê a igreja aí. Não que foi fácil. Não que foi fácil. A gente... Eu tive que queimar Você meus está filmes. desonrando a sua avó O que menino orava por você, queimou, né? Eu o queimei- menino perdeu os filmes da Disney, você tá Mano, falando que foi fácil. Eu falo que essa geração... Vai lá, Tô Mariana. brincando. Não vou falar mal da geração, não. Eu amo Mas a e aí? geração Z. Mas é porque eu cresci no berço cristão, mas é porque eu nunca tive essa limitação, tipo assim, você não vai assistir isso, eu sempre assisti tudo, né? E você acha que, tipo assim, como você nasceu num ambiente que já estava mais, assim, liberto, você acha que hoje os jovens, adolescentes, que não viveram essa realidade, né, de prisão e tal, religiosa nesse caso, Perdi a pica. Me elogiar. Mas, tipo assim, você acha que, tipo assim, pra eles, vocês conseguem valorizar isso? Tipo assim, nossa, teve uma geração que não viveu isso, ou fica banal? Tanto faz, hoje tem séries, hoje tem uma agência cristã, isso tanto faz, ou você acha que as pessoas valorizam? Acho sua que ninguém. Não, acho que não valoriza, não. Tem tanta série pra assistir, tipo assim, você vai abrir um catálogo de filme ou série de algum aplicativo de streaming, tem tanta coisa pra assistir que, tipo assim, tanto faz, tanto fez. Entendeu? As pessoas hoje, inclusive a minha geração, a gente não vai no cinema. A gente fica em casa, assiste de lá e se quiser assistir o filme também. Que hoje... Mas você eu pensa, acho que Mariana? isso relativizou também. Eu acho que essa geração, o grande perigo dessa geração, que é uma geração com muito mais acesso e com muito mais possibilidades criativas ao redor dela, é que ela também está relativizando, né? Então, acho que acaba que Deus não mudou, né, nesse tempo. As gerações passaram, Deus permanece o mesmo, aquilo que é pecado permanece sendo pecado, aquilo que precisa ser um alerta continua sendo um alerta, e a mensagem principalmente continua sendo a mesma. E aí eu acho que nesse interim nós acabamos sim relativizando muitas coisas, né? Então acho que o perigo dessa geração, na verdade, a conversa é o que essa geração tem feito para que a mesma mensagem e para que o mesmo temor continue sendo propagado, apesar de nós estarmos em tempos tão mais modernos e etc. Então, assim, a minha pergunta para o Arthur é porque o Arthur é o mais jovem, gente, mas, na verdade,
Os três são Não, Eu sou de 2000. Os três são da Eu sou de geração Z. 1998. Eu quase sou, mas eu não sou. Mas os três são. Vinicinho Enfim. pega Gen Z? Não, porque aí, ele- voltando ao assunto, vamos lá. É porque ele tem essa energia de 80 anos, mas ele é jovem. Não, Não, energia não, gente. Tem não, né? Mas enfim, tem, eu quero saber o seguinte. Vai lá, Qual que Mariana. pra você, Arthur, é o desafio como criativo para comunicar com as pessoas da sua geração? Porque você convive com a gente e você tem um modus operandi de criatividade, certo? Mas nós temos uma geração que consome de forma diferente do que nós consumimos, por exemplo. Então eu quero saber de você, como criador, qual que é a dificuldade hoje de se criar e comunicar com a sua geração? Vai. Tá, agora eu pensei, eu tava lembrando inclusive de uma conversa que a gente teve, porque a Gen Z, ela é muito rasa. Ela não consome, ela é rasa no quesito de consumir conteúdo, por quê? A gente hoje tá numa época que é videozinho curto, então é 10 segundos no máximo num post e acabou. Agora, os millennials não, os millennials eles vão ficar ali, eles vão ler o post, eles vão ler ainda a legenda. Agora a Gen Z não, Gen Z é não tipo tem nem um fast Instagram, food. não tem foto no Instagram, cara. É, o Você perfil não sabe privado. quem que é, Quando é foto, XMXMD, é- cara, assim. Mano, mas assim, vou te deixar falar sobre isso, mas realmente na faculdade de cinema o pessoal tá rolando os estudos lá que a tendência é diminuir os tamanhos dos filmes, porque daqui a pouco a geração não vai ter paciência de assistir um filme de 60 minutos. Então os filmes podem se passar pra 30 minutos e mesmo assim a pessoa ficar, ansiosa pra acabar, mano. E fora os vídeos que quando, tipo assim, é um vídeo de relato, aí tem o relato em cima e o vídeo, tipo assim, de corrida embaixo. Que a pessoa, ela tá assistindo o relato, não por conta do relato, mas por conta do vídeo, o jogo que tá rolando embaixo. Nossa, tá. Caraca. Legal demais. Eu nasci em 2000, mas eu ainda consegui pegar um pouquinho dessa época. É porque vocês estão falando sobre a galera consumir coisa rápida, né? Eu acho que, pelo menos até a época que eu nasci, ainda tinha um pouco disso do pessoal ter paciência de consumir aquelas franquias longas. Então, o pessoal consumia muito os filmes do Harry Potter, que eram filmes longos, mas de, sei lá, 5, 6 filmes. Aquela saga, teve o Crepúsculo, Star o Wars. Senhor dos Anéis, Star Wars. Hoje em dia é tudo muito curto, né? Tanto que eu acho que uma das estratégias que hoje eles utilizam muito é trabalhar com série, porque a série você consegue fazer ela ali 8 episódios, mas cada episódio 1 hora. Enquanto antigamente as séries que eram de TVs eram 25 episódios, 1 hora cada episódio, porque a galera gostava de ver isso. E as pessoas tinham prazer em ir no cinema para poder assistir esses filmes, essas produções, enquanto hoje a maioria prefere ficar em casa, consumir esses conteúdos rápidos, que também tem a questão das trends, que é tudo muito passageiro. Então, hoje você tem uma trend, aí ela dura só hoje. Amanhã já não tá mais no hype. É um assunto que já saiu de moda e aí você tem que se adaptar a esse tipo de conteúdo. Então, eu acho que... Eu não sei, eu peguei um pouquinho das duas ainda, mas apesar de eu ser geração Z, eu acho que a gente consome as coisas de forma muito rápida, sem aprofundar tanto naquele assunto e também muito pelo hype também. Então, tá todo mundo falando, eu vou falar também porque é o que tá em alta, só que você não aprofunda de forma tão clara dentro do assunto, sabe? Mas aí a gente também, vocês têm a impressão de que por consumir muito rápido, passa muito pouco tempo que a gente consegue segurar o pensamento e o conhecimento? É como se a gente esquece muito mais, sabe? Vocês têm essa Sim. impressão? Tem. De que a gente está esquecendo muito mais? Porque isso me coloca num lugar de, com a questão principalmente de trazer isso para o reino de Deus, né? Então, tipo assim, o reino de Deus e a criatividade é esse entendimento de que, sim, nós temos que conseguir conversar com as gerações. Então, a gente precisa conseguir conversar com essa geração atual. O que essa geração atual faz? Ela consome rápido, ela precisa de coisas mais curtas, ok. Mas o evangelho, o reino de Deus, apesar de simples, continua sendo profundo. A palavra de Deus não pode ser negociada nesse sentido. A nossa missão o agir de Deus em nós continua sendo profundo, ou seja, o que nós comunicamos continua sendo profundo. Então aí entra a questão de relativizar, que é ok, a gente precisa adaptar isso para um formato que converse, mas nós não podemos abrir mão, como cristãos, de conseguir comunicar de forma profunda a nossa mensagem, porque ela é profunda. Então, aquilo que Deus faz em nós é profundo, mas é uma geração que consome muito rápido. Então, para mim, o desafio atual é muito esse. Eu preciso... é uma geração que vai consumir coisas em 30 segundos, 1 minuto. Você entra hoje, se você postar qualquer vídeo no Instagram, né, de mais de 3 minutos, ele vai te alertar e falar que não vai enviar esse conteúdo para novos públicos. Ele vai te gongar, vai falar assim, não.
porque tem mais de 3 minutos. Então, assim, só que a nossa mensagem, ela não mudou, né? Eu acho que esse é o nosso desafio, assim. E é mesmo. Vou falar, meu amigo. Tá. E como que a gente pode fazer? Porque a gente tem que comunicar com eles, mas tem que preservar a profundidade da palavra. É. Como fazer isso com o que a gente trabalha, que é a internet, se o público que tá lá não quer uma coisa talvez tão profunda? Então, aí? acho que tem 2 pontos. Vamos lá. Mas eu vou deixar vocês falarem também como geração Z que são. Acho que tem 2 pontos. O primeiro é, de fato, a gente precisa conseguir encontrar formas de comunicar com esse público. Mas acho que tem um segundo, que nós temos uma responsabilidade como criadores cristãos de também reeducarmos ou educarmos esse público naquilo que é... Porque não tem como, gente. Eu não posso me moldar 100% ao que essa geração quer para eu comunicar a mensagem. A gente não pode abrir mão de que esse vídeo aqui, ele tenha vários minutos só porque você quer assistir uma coisa de 30 segundos. Ok, que você quer assistir o corte de 30 segundos. Beleza, para eu comunicar com você, eu vou precisar fazer cortes desse vídeo aqui. Mas eu não posso abrir mão de que essa conversa chegue num lugar de profundidade só porque isso te agrada. Então, acho que nós temos uma responsabilidade como cristãos, que é essa responsabilidade de também reeducar. Porque aí entra a outra questão que é... Gente, isso é evidência científica, e tem vários estudos acontecendo sobre isso, de várias universidades, que é sobre o fato de que nós estamos emburrecendo. Não tem como. O raciocínio lógico, o pensamento crítico, continua sendo necessário uma exposição. Assim como a palavra diz, né, de que você cresce realmente pelo ouvir a palavra de Deus, então, naturalmente, você não vai se tornar uma pessoa com mais conhecimento se você ficar só vendo videozinho de 30 segundos, 40 segundos. Então, hoje a gente está resumindo tudo. E aí você joga, e olha que nós somos super adeptos aqui à inteligência artificial. Nós temos aqui... Gabriel, dá um oi. Gabriel vai dar um oi. Gabriel é o nosso... O chat é o nosso amigo. o Gabriel é a nossa pessoa responsável Ele pela você inteligência não artificial. sabia, mas ele é feito por inteligência artificial. Inclusive, Quer ver? Ele ali, ó, toca vermelha. inclusive, ele é uma criação Yeah. do ChatGPT. Mas assim, nós somos muito adeptos, ok. Mas eu penso que não é um problema você usar o ChatGPT, mas olha o que a gente tem visto. A gente pega livros inteiros, a gente joga no ChatGPT, a gente pede para ele resumir. E a gente subentende de que vamos ter o mesmo tipo de conhecimento de que a pessoa que leu o livro inteiro, enquanto não. E aí, muitas vezes, a gente está achando que a gente está cortando tempo, a gente está tendo atalhos, cortando caminho, etc. Mas a gente está emburrecendo, gente, porque não tem como. O cérebro, ele é um músculo, tal qual o nosso corpo. Se você começa a facilitar tudo para o seu cérebro, naturalmente, você está fazendo com que ele não se desenvolva. E a gente ainda não tem essa conta porque ainda não chegou, mas a conta vai chegar. Essa conta daqui a muito pouco tempo, se as coisas continuarem assim, a conta vai chegar de pessoas com menos pensamento crítico, cada vez menos opinião consolidada. Mais fácil ser manipulado por Muito isso mais, tudo. É isso, muito mais. E aí eu acho que, na verdade, o caminho que a gente tem que seguir aqui nessa conversa é o que a gente pode fazer de forma prática para que nós não só contribuamos como a geração, no sentido de fazer com que essa geração veja aquilo que a gente está produzindo, mas também de reeducar essa geração no consumo, né? Sim. Ó, a gente tem 2 minutos para acabar, mas responde essas aí. Vai lá, você Vai fala lá, sobre Leleco. isso. Olha, eu acho Acabou, que, assim, muito brincadeira. Não, mas é sério, eu acho que tudo que é muito profundo, você não consegue pesquisar como é que eu posso dizer? Consumir aquilo de forma rápida. Aquilo ali vai tomar o seu tempo, você precisa gastar tempo estudando aquilo. A Bíblia, ela é muito clara sobre isso. A Bíblia fala que nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Então, eu não acho que exista uma fórmula mágica ou rápida de fazer essa geração começar a consumir a Bíblia de forma profunda. Eu não acho que hoje as pessoas elas buscam, né, muitos moldes. Antigamente a gente tinha paciência de assistir um culto, uma pregação de 1h30, até 2 horas às vezes. Aí depois a gente migrou para o YouTube, onde de certa forma a gente consumia esses conteúdos longos, entre aspas, porque vamos colocar que era conteúdo de 40 minutos, 1 hora assim, e hoje em dia todo mundo quer ir pro TikTok para poder, ou para Reels, Instagram, para poder aprender aquilo de forma rápida, e já migrou pro ChatGPT, onde as pessoas gastam tempo pesquisando sobre um versículo bíblico para entender aquele contexto de forma rápida. Eu acho que isso é um caminho muito perigoso, e
a forma correta mesmo é da gente gastar tempo com estudo bíblico mesmo, estudando, nem que a gente fique 1 hora. Até os devocionais, hoje em dia, a gente vê que as pessoas gastam muito pouco tempo nos seus devocionais, ao invés de, sendo que antigamente a gente gastava mais tempo orando, buscando. Então, assim, é realmente entender que o que é profundo, você precisa gastar tempo naquilo, sabe? Estudando. Falou tudo. Vai lá, Arthur da Raquete, fecha pra gente. Eu acho que, na verdade, acho que até um pouco antes da IA em si, as pessoas já começaram a ficar preguiçosas, né? E o Alex citou o exemplo do devocional. Hoje a gente tem aplicativos de devocional que já dão até reflexão. Então, até os momentos com Deus começaram a ser superficiais, porque o aplicativo já dava tudo. Então, ela lia... Já vem tudo pronto, mastigado. Já vem. Então, tipo assim, a pessoa lia um capítulo da Bíblia, o aplicativo explicava e já dava reflexão. Então, tipo assim, a pessoa não buscava ir além, buscando na própria fonte, que é Deus. Então, ficava naquilo ali e ficava no raso. Meu Deus do céu. E uma das coisas, assim, da palavra de Deus também que vem, é que o povo, ele perece por falta de conhecimento, né? E a Bíblia também fala pra gente conhecer a verdade e ela nos libertará. E como se conhece a verdade? A verdade é um tesouro, tá no fundo de um oceano chamado, né, Cristo. E literalmente, se a gente não se envolver e ir ao profundo, buscar essa essência, cara, vai ser muito mais difícil permanecer. E por isso o amor se esfria. Sem verdade, o amor se esfria. Mas nós estamos aqui como criativos, né? Que pensamos esse propósito, avançamos para esse alvo, e em nome de Jesus nós vamos, né, ir contra essa cultura de alguma forma, somando no sentido de abraçando quem está lá, mas mantendo, né, preservando. Né? E eu acho que aí a gente tem essas duas reflexões que a gente precisa ter, e a gente quer levar você para esse lugar também, porque isso tudo que a gente está conversando aqui, gente, você vai perceber que a gente começou com o assunto, a gente destilou ele e a gente agora está aqui, entendeu? Por quê? Porque a gente também está tentando aprender um pouco sobre isso. Mas eu acredito muito que a gente tem esses dois lados. O primeiro é o de não relativizar tudo. Então, acredito que sim, você pode absorver aquilo que o mundo está fazendo, aquilo que é uma tendência, aquilo que é a forma hoje de se comunicar com as pessoas, mas sem relativizar isso, né? Sem colocar em xeque tudo isso. E o segundo, que é não colocar padrão de limitação na qualidade, né? Eu acho que uma forma com que parece, assim, ao mesmo tempo que está cada vez mais raro as pessoas ouvirem as outras por mais tempo, as pessoas se dedicarem em profundidade, isso também nos diz que está cada vez mais caro, a atenção do outro está cada vez mais cara. Então, está cada vez mais caro você conquistar a atenção do outro. Então, não é mais uma moeda de troca com pouca coisa. Nós, como criativos, cristãos principalmente, nós não podemos abrir mão da excelência. Nós não podemos abrir mão de sermos o melhor possível, de termos realmente assim padrões muito altos de qualidade. Eu não estou falando isso só de estética, eu estou falando isso de conteúdo, principalmente, porque hoje a atenção do nosso público ela é muito cara. Então, se você chegou até aqui no final desse vídeo, você já é um vitorioso. A gente sabe disso. Apesar de que você pode ter colocado aí um duas acelerar. vezes. Pode ter colocado. Ou tem mais do que 2 Não, vezes. mas o diabo tá gerando, com certeza. Misericórdia. Mas, assim, isso quer dizer que ainda tem jeito, sabe? Eu acho que assim, a gente não pode abrir mão disso aqui. Isso aqui que a gente está fazendo com a conversa de 20 e poucos minutos, você talvez fale assim, meu Deus, não vou assistir esse vídeo. Mas nós não vamos parar de fazê-lo porque você não quer, entendeu? E nós não vamos parar de ser pessoas excelentes naquilo que nós fazemos porque tá difícil. E aí eu finalizo com o seguinte: você não pode medir aquilo que você está produzindo simplesmente pelos resultados. Os números são importantes. É importante o termômetro do público, com certeza. Mas se esse vídeo aqui, por exemplo, se essa conversa tivesse sido vista por 5 pessoas de forma concreta, de forma profunda, isso já tem que valer a pena, né? Eu acho que é a gente entender que a atenção ela é muito cara, mesmo que seja de um só. Meu Deus. E é isso. Apóstola Paula das estações. E no fim das contas, é isso, né? Esse projeto nosso aqui também, gente, ele não tem o menor pé nem cabeça na construção. É importante até a gente falar o seguinte, que a Samara tá ali mandando cortar de todo jeito. Tá mandando cortar porque passou de 20 minutos. Vocês são contra? Vocês são contra? Não pode ter 30 minutos. Já tá, não pode ou ter seja, 30. já é Não o pode ter exemplo do que 35. não podemos É o Não pode ter exemplo da 40. Gen Z. Opa! Na verdade, eu acho que o desafio vai ser a galera assistir esse vídeo,
parar pra assistir mesmo. Sem, É. Porque o pessoal hoje também, às vezes, vai ver um podcast ou assistir algum vídeo no YouTube, eles estão lavando vasilha, eles estão fazendo outra coisa. É o que eu faço. Aí, tá vendo? Não, mas olha só. Brincadeira, eles gente. estão aqui cortando a gente, mas eu só queria dizer o seguinte: esse momento aqui, a gente quer fazer ele várias vezes, né? E a Em nome de ideia é que Jesus. justamente seja algo cada vez mais orgânico mesmo, porque é o que a gente faz no nosso bastidor aqui. A gente entende, nós trabalhamos com produções, com grandes produções, com produções muito bem elaboradas, muito pensadas, mas nós não acreditamos que a criatividade se coloca dentro dessa caixa também. Então, gente, você que está aí assistindo, manda aqui pra gente assuntos, o que vocês querem que a gente converse, que pautas vocês querem que a gente traga aqui. Quer dizer que a gente vai fazer? Não. Não. Mas manda aí pra gente. E comente eu assisti se você chegou até o final. E como você assistiu de 2 vezes, em 2 vezes nós vamos te despedir falando lentamente. Vamos falar tchau pra eles lentamente? Eu achei que era o contrário, que era pra eles terem que tirar o... Não, nós vamos falar assim. Tchau. tá. Vai, Tá. 3 e... Tchau. Meu Deus, que coisa... Isso. A Mas gente é vai isso. pular, a gente vai pular. Pelo amor de Vai. Deus, isso ficou muito Gente, esquisito. Muito obrigado por ter ficado aqui. A gente volta não sei quanto, né? Não, Uma, nossa, alguma volta, dia- né? É, não bota- uma hora a não- gente volta, em nome de Jesus. Não cancele a gente por segurar você por 20 minutos. Vamos fazer uma selfie aqui rapidinho na nossa TechPix. Pode fazer propaganda, TechPix? É, TechPix. no caso, nem sei se existe mais, mas É publi. existe publi. Tech Vamos lá, Pix vamos ainda, lá. 3, 2, 1. Aê, Cabeça agora dá pra aquela quietinha baixo. pra gente acabar. Vem, Me vem, cortou, vem, né? Vem, vem. É Me isso, cortou, gente. você não tem vergonha, não? Depois a gente tira outra. Ei, até mais, até mais, até mais. Valeu, valeu, valeu. Tamo juntão.